Olá, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor. Vamos iniciar mais uma aula. Estou tentando descobrir aqui para compartilhar. Eu vou te mandar aí, você tem... Não, você não tem o grupo. Veja se chegou o link para você. Chega, tenta mandar no meu WhatsApp aí. Toma. Veja se consegue entrar pelo link agora. Vamos lá, vamos iniciar nossa aula. Os irmãos estão conseguindo acessar. Vamos aguardar. Que vocês possam conseguir acesso. Veja aí se deu certo. Fica pedindo para eu instalar o Face como se eu não tivesse. Bom, meus queridos, eu vou dar início aqui à nossa aula. Depois, os irmãos que não conseguirem assistir, eu passo aí o link, jogo no YouTube também e passo para os irmãos, para que os irmãos possam assistir. Então, espero que esteja tudo bem com os irmãos aí. Nós vamos dar sequência no nosso livro. Espero que todos os irmãos aí, os seus familiares estejam bem. O Senhor guarde e abençoe a cada um dos nossos irmãos. Bom, meus queridos, o nosso tema ele é uma continuação da aula passada. Então nós vamos aqui só comentar alguns pontos que não foi comentado. Será uma aula mais breve também, né? A aula passada já deu 1 hora. Essa aula provavelmente uns 40 minutos aí. Vamos comentar alguns pontos aqui dentro desse tema. A aula passada, para quem não assistiu, volta lá, retorna, assiste a aula para poder compreender sobre o tema. Não deixe de assistir a aula, irmãos. Não vamos parar o nosso curso, vamos continuar, vamos dar continuidade, porque estamos aí vivendo tempos difíceis, mas também podemos, nesse período difícil, continuar a crescer espiritualmente. Podemos desenvolver. Tá certo? Não vou parar aqui, porque senão ele vai pedir para parar, daí acho que não vai ser possível. Acho que a maneira que eu compartilhei não deu certo, não. Tenta compartilhar com a Silvana para ela passar no grupo dele. Compartilha esse link aí que você me mandou. Que daí eu acho que se eu parar aqui, acho que não vai mais. Certo? Bom, irmãos, nosso tema, que é o do livro Honra e Libertação. Honra e libertação. Então o comentarista ele coloca que honra para o sair do cativeiro. Ele vai colocar um bom ponto aqui de texto e comentário, porém esses comentários ele vai colocar alguns textos aí específicos da palavra de Deus para poder sustentar a ideia aqui. Mas é um fato que nós já explicamos na aula passada, que honra é um princípio, assim como outros princípios bíblicos, outros princípios que há nas Sagradas Escrituras, e a honra não difere, também é um princípio bíblico que nós precisamos observar. Então, todos os princípios bíblicos nós precisamos observar. Não existe um superior ao outro, não existe um maior que o outro.
todos se encaixam aí na doutrinas bíblicas. Princípios também são doutrinas da palavra de Deus, são verdades que regem a palavra de Deus. Deus abençoe a irmã Rosângela, que está nos assistindo, irmão pastor Nilson, que o Senhor guarde e abençoe os irmãos. Estamos aqui, que bênção. Agora apareceu o comentário aqui para mim, fazia dias que não apareceu o comentário dos irmãos. Não sei se é a internet também, que em casa, que não anda muito boa, mas nós continuamos a nossa aula. Se os irmãos puderem compartilhar no grupo lá, eu acho que eu mandei o link tudo errado, não sei se eu fiz certo, porque essa questão de live eu sou bem novo, não procurei me inteirar ainda também, né? Sobre como que funcionam os mecanismos, acabei nem pesquisando sobre isso. Mas eu estou comentando aqui, irmã Rosângela, pastor Nilson, que a honra, assim como outros princípios bíblicos, ou melhor, a honra ela é um princípio bíblico, assim como outros princípios bíblicos. Existem diversos princípios que nós temos que observar para sermos abençoados. E ele coloca aqui honra para sair do cativeiro. Então a honra ela nos liberta, ela realmente nos dá essa liberdade de operar no Senhor, porque a Bíblia fala que onde está o Espírito é liberdade, a verdade nos liberta. Então se nós andarmos honradamente no caminho do Senhor, cumprindo os mandamentos, cumprindo o que Jesus nos orientou, pode ter certeza que teremos uma vida livre, teremos a liberdade cristã. A carta de Paulo aos Gálatas fala muito sobre a liberdade cristã, liberdade da nova criatura. Inclusive Paulo orienta que para nós não darmos lugar à carne, não se aproveitar da liberdade, dar lugar à carne. Então ele coloca aqui um bom ponto de comentário para os irmãos. Essa parte aqui eu vou passar, meus irmãos, não vou me ater nela, porque nós comentamos bastante na aula passada sobre a questão da honra. E sobre ela libertar, ela sair do cativeiro, podemos colocar aqui um exemplo de diversos homens e até a nação, ou melhor, né, da nação de Israel, que quando eles andavam honradamente, conforme os estatutos, os mandamentos, os juízos de Deus, eles eram libertos de tantos males que assolavam. O próprio Deus fala através de Malaquias que se eles obedecessem, se os sacerdotes, os príncipes e o povo obedecessem tudo, Deus repreenderia os gafanhotos, Deus repreenderia a falta de chuva, Deus repreenderia todos os males, ou seja, trazendo aí bonança, trazendo bênção para a família e para a nação. Então nós precisamos de fato honrar, andar honradamente, andar honestamente para os que estão de fora, não defraudar nenhum irmão, viver em santidade. Então a honra envolve isto também. Então é você honrar o próximo e você andar honradamente. Ele coloca uma boa parte aqui de um comentário de Esaú. E nós sabemos ali a divergência que houve entre Saul e Jacó. Jacó havia uma promessa que o menor sobressairia sobre o maior. Esaú não valorizou, não honrou a sua primogenitura, o seu direito de primogenitura. Ele não andou conforme a maneira que agradava ao Senhor. Ele não achou graça diante de Deus porque ele estava olhando somente para os manjares da terra, estava olhando somente para as coisas carnais. Então ele não cumpriu esse princípio de honrar a Deus. Inclusive o texto vai dizer ali que Isaac amava Esaú porque Esaú colocava comida na sua boca, né? Ou seja, dava de comer. Então é como se fosse
aquela bajulação, né, que ele dava ao seu pai, mas não andava no caminho que o seu pai andou de fé, de verdade, de justiça. Então nós vamos ver que a bênção vai vir para Jacó, que honrou a primogenitura, buscou com todo o coração. Então ele vai colocar aqui nessa primeira parte esse tópico de Esaú, que os irmãos podem ler porque o livro ele é autodidático, bem tranquilo. Eu só vou comentar coisas externas aqui ao livro para agregar ao nosso conhecimento, tá certo, irmãos? Então eu só vou comentar algumas coisas à parte aqui. A desobediência, ela é o contrário da honra aí, né, irmãos? Desobediência é você desonrar, tá certo? Quero aproveitar aqui e dar um grande abraço aí para a Fabrício, Deus abençoe toda a tua família, irmã Silvana, também Deus abençoe, irmão Nilo, Deus abençoe o lar dos irmãos. Depois ele comenta também sobre Ruth, ele vai comentar um pouquinho sobre Ruth. E Ruth também, nós vemos aqui que Ruth ela cumpre essa honra. Por quê? Ela tinha oportunidade, Ruth tinha oportunidade de voltar para a casa do seu pai, contrair um novo casamento com os homens de Moabe. Ela poderia, com algum homem de Moabe, ela poderia ter uma vida, vamos dizer assim, mais facilitada se ela quisesse, mas ela decidiu honrar a vida de Noemi, decidiu honrar ao Deus de Noemi. Inclusive ela disse, né, o seu Deus será o meu Deus, seu povo será o meu povo, onde você morrer eu também quero morrer e ser enterrada ali, então eu estarei contigo. Então isso mostrou que a Ruth, ela honrou a família que a recebeu, que abraçou ela nos momentos de alegria, e ela soube naquele momento de dificuldade honrar a Ruth, a Noemi, não abandonando, estando junto com ela em todo o tempo. O resultado disso daí, qual que foi? A honra de Jacó foi a bênção da primogenitura que ele recebeu, e a desonra foi a rejeição, né? Foi rejeitado por Deus, mas antes Esaú rejeitou a Deus. E qual que foi a honra de Ruth? Ela foi herdeira, ela foi resgatada, teve as terras resgatadas e recebe a Esaú, Boaz como esposo e vai ter uma vida boa agora, vai ter uma vida de bênção. Então vale a pena nós seguirmos este caminho, o caminho da honra. Honrar o pai, honrar a mãe, honrar os líderes, honrar os irmãos, não somente os líderes, mas a todos os irmãos, como Paulo ensinou para nós considerar o próximo, o nosso irmão como superior a nós, não nos engrandecermos sobre os outros. Nós estávamos comentando na aula do básico, nós estávamos falando que a opressão que Neemias vai sofrer não é só de fora, não é só dos inimigos exteriores, externos, melhor dizendo, mas dos inimigos internos também que surgem, infelizmente, em nosso meio, querendo oprimir o próximo, oprimir os mais pobres. Então nós temos também essas pessoas, infelizmente, que querem oprimir ao outro, querem viver num caminho de desonra, mas nós que estamos aprendendo a palavra de Deus, devemos seguir o caminho de honra. Vamos seguir o caminho que disse assim, ó, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser... Ele diz que o Pai honra aquele que ele quer honrar. E o Filho também vai honrar aqueles que são deles. Futuramente aí nós vamos ver a igreja sendo honrada em diante de toda a criação. A igreja será honrada, porque a igreja honrou a Cristo. Certo, meus irmãos? Então essa primeira parte ele vai comentar esse ponto. Também vai falar um pouco sobre o arrependimento, que nós já vamos comentar aqui na próxima parte sobre o arrependimento, mostrando um personagem que ele escolhe. Vamos para a segunda parte, comentar um pouco sobre a honra, no sentido de conquista de territórios. A honra e a conquista de territórios. Ele começa colocando aqui
a história de Adão e Eva, né? Então aqui Adão e Eva pensaram que mesmo ferindo o relacionamento com Deus, continuariam usufruindo o Éden, o território perfeito, e teriam o mesmo nível de vida. Então a honra ele coloca que é a moeda de credibilidade, que ele vai comentar depois aqui. Adão e Eva plantaram a desonra no seu habitat. Então, aproveitando aqui, eu vou só aproveitar os pontos que o comentarista coloca para explicar o conceito que ele quer nos passar aqui. Então, de fato, como eu comentei aqui, a desobediência é o desonrar. Porque quando eu desobedeço a Deus, eu estou desonrando o seu senhorio. Eu estou querendo criar leis próprias. Estou dizendo, a lei de Deus não é boa para mim, então eu vou criar a minha própria. Basicamente seria mais ou menos isso que Adão e Eva fizeram. É um grito de dependência. Deus disse, não comam desta árvore, porque no dia que comer, vocês certamente morrerão. E eles disseram, não, nós não vamos. Depois de ser seduzido, eles disseram, certamente, pensaram, né? A Bíblia não diz isso, eu estou apenas conjecturando. Eles pensaram, certamente a gente não vai morrer mesmo. E se nós se tornarmos igual a Deus, ainda é lucro, né? Então é aquela que diz, né, vamos tentar a sorte aí, vendo o que dá, né? Pelo menos a gente tentou. E não é assim, eles receberam uma palavra sólida de Deus. A única coisa que eles deveriam fazer era honrar a palavra que Deus lançou. Qual que era a palavra? A palavra era, não comam desta árvore. É interessante que a Bíblia vai falar que o mandamento do Senhor não é pesado. Deus nunca vai dar mandamentos pesados para nós cumprir. Olha o que Deus fala para Israel. O mandamento que eu hoje prescrevo não está longe de ti, mas está perto para que vocês possam cumprir. Então, aquilo que Deus vai dar como mandamento, como lei, como palavra para nós, não será impossível de cumprir, porque senão Deus seria um Deus sádico, né? Imagina eu falar para você, pula aqui desse prédio, porque você vai chegar inteiro lá embaixo. E você vai confiar na minha palavra. Vamos imaginar essa ideia hipotética aqui, que você vai confiar na minha palavra e realmente vai estar lá embaixo com vida, depois de pular de um prédio de 10 andares, por exemplo. Então, o que eu estou fazendo com você? Eu estou te matando ali, né? Eu estou falando, você pode pular que lá embaixo você vai estar bem. Então eu estou sendo sádico, estou querendo a tua morte. Então imagine Deus dar um mandamento, uma lei que as pessoas, e ainda se descumprir, qual que é a Bíblia, o que a Bíblia fala? Que toda alma que pecar certamente morrerá. Então descumprir a lei é pecar. Então se Deus desse alguma lei para o povo que eles não pudessem cumprir, Deus não seria um Deus amoroso, como nós falamos. Deus seria um Deus sádico, né? Deus seria um déspota, né? um monarca muito rigoroso. Mas nós conhecemos o nosso Deus e sabemos que Ele é amor, Ele é justiça, Ele é juízo, mas o seu amor, a sua misericórdia, elas se renovam a cada manhã. Olha o que Deus fala a Adão e Eva. Não comam. Vamos supor aqui que existia 1002 árvores no jardim. 1001 eles poderiam comer. Uma apenas eles não poderiam comer. Então se Deus falasse para eles, não comam dessas 1001, só comam dessa aqui, porque senão vocês vão morrer, aí Deus seria um Deus ruim, rude. Mas olha só quantas possibilidades de acerto que Deus não colocou diante de Adão e Eva. E eles erraram, optaram por errar. Optaram por desonrar a palavra de Deus. Quantas oportunidades Deus não colocou para Esaú? Esaú optou em desonrar. Olha a oportunidade que Ruth teve de voltar para a casa do seu pai e ter um novo casamento, mas ela preferiu honrar, ela não preferiu a desonra, ela preferiu a honra. E se você quiser uma mulher para a mulher que mais se encaixa, no contexto bíblico, a mulher que mais se encaixa
dentro das características do capítulo 31 de Provérbios é Ruth. Ruth é uma das mulheres que mais se encaixam. Todas as que nós temos registros na Bíblia foram mulheres virtuosas, mas Ruth ela tem mais características tem mais características daquela que está descrito no capítulo 31 de Provérbios. Então Ruth realmente foi uma mulher extraordinária. O livro de Ruth é um livro encantador, né? Não tem quem não se apaixone por este livro, porque é um livro que, se você entrar na história, você vai se maravilhar com a história de Ruth. Então a honra, de fato, ela faz nós conquistarmos. Mas nós não temos que pensar só nessa conquista como uma conquista física, uma conquista para este mundo apenas. Por quê, irmãos? A Bíblia fala que alguns vão enriquecer neste mundo? Vão. Isso é bênção, é glorioso poder estar enriquecido, não ter falta de nada, mas isso não vai acontecer com a maioria. E o nosso foco também não pode ser apenas ter uma vida boa aqui e não nos preocuparmos com a eternidade. Paulo disse que o homem que se preocupa apenas com esta vida, ele é o mais miserável de todos. Então, é aquilo que Jesus falou. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça, ferrugem e os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouro no céu. Ajuntem tesouro no céu. Tesouros estes que ninguém poderão destruir, porque são feitos com material eterno, né? É para perpetuidade, é para eternidade. Então nós temos que buscar, trabalhar, batalhar para ter uma vida boa aqui, sim, mas não devemos nos preocupar somente com essa vida e ser honrado nesta vida. Porque infelizmente tem muita gente que são honradas nessa vida, mas vai ouvir, infelizmente, de Cristo: eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Então, é melhor honrar aquele que pode fazer perecer não só o nosso corpo, mas a nossa alma também no inferno. Então vamos viver uma vida de honra a Deus. E quando a gente honra a Deus, nós vamos honrar nosso irmão. Se nós somos pessoas cheias do Espírito Santo, como Paulo diz aos Gálatas, em capítulo 5, versículo 13 a 15, ali, se nós somos cheios do Espírito Santo, guiados pelo Espírito, nós não vamos ficar nos devorando, né, mordendo uns aos outros, criticando. Falei algo na igreja domingo que eu achei bem interessante, né, movido por Deus. Irmãos, nós temos o mesmo objetivo, o céu. Nós temos o mesmo Senhor, nós temos a mesma fé. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos algo que nós somos mais fracos, mais frágeis. Então nós não temos inimigos aqui. Eu sou mais forte que você em alguma parte, pode ser que seja, mas em outras partes eu sou muito mais fraco que você. Então nós não estamos aqui para disputar força e dizer quem é bom, quem não é. Se nós atentássemos para o que o próprio Jesus ele falou, nós mudaríamos nosso discurso. Chegaram para Jesus dizendo: Senhor, tu és bom, não, tu és, bajulando a Cristo, e ele disse: ó, só tem um que é bom. Então o próprio Cristo, o Messias, o Filho de Deus, ele não ousou falar: realmente eu sou bom, pode falar. E às vezes nós mesmos, né, gostamos que falem isso para nós: você é bom, você é o cara, você é fera, você é isso. Irmãos, nós não devemos nos achar melhor do que ou mais ou maior do que o outro. Nós devemos considerar uns aos outros como superiores, honrando um ao outro, admoestando, ajudando, fortalecendo, fortificando, para que o corpo esteja bem ajustado. Então o corpo de Cristo tem que estar bem ajustado. Vamos lá, irmãos, comentar aqui alguns pontos que ele coloca
Na página 97, a partir da página 97, nós vamos trabalhar aqui alguns tópicos, mostrando... Não vou trabalhar o conteúdo aqui do comentarista, depois os irmãos já estão bem abalizados aí nas escrituras, estão bem maduros, podem fazer essa análise, mas eu vou aproveitar o gancho dele aqui. Como nós devemos andar no caminho da honra. Então, primeiro, entrar em arrependimento, é o meio redentivo. Então, o arrependimento, ele é essencial. Por quê? O arrependimento, ele é o primeiro rudimento da fé em Cristo. Ele é o primeiro da doutrina, né, melhor dizendo, os primeiros rudimentos elementares da doutrina de Cristo. Está lá em Hebreus 6, 1 e 2. Arrependimento das obras mortas. Então é o primeiro. E o segundo é a fé em Deus, que daí... O que é o arrependimento? O arrependimento, ele é o primeiro vestígio de uma fé. Ele é o primeiro vestígio da fé natural que Deus colocou em todo ser humano, partindo para um outro nível, né? Aquela fé natural desenvolvendo para se tornar uma fé salvífica. Olha o que Pedro também falou. Quando perguntaram, após o Espírito Santo descer, perguntaram o que fariam, o que eles deveriam fazer, e Pedro disse, arrependei-vos. Então o arrependimento, ele é essencial. O que é o arrependimento? Né? Arrependimento, ele tem, eu não vou lembrar as palavras no grego, mas ele tem 3 palavras para arrependimento. Depois eu quero ver se eu procuro. Tem o arrependimento no espírito, na alma e no fisicamente, né? É você mudar de atitude. Quando é o arrependimento da alma, a palavra que usa geralmente é metanoia. Talvez os irmãos já tenham ouvido essa palavra. Metanoia, mudança de mente. Quando diz lá, não conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Pela renovação da vosso entendimento, da vossa mente, do vosso entendimento. Então, o arrependimento é essa mudança. O arrependimento é aquela volta de 180 graus, que você muda de atitude. Você modifica as suas atitudes. Paulo vai descrever isso, né? Paulo vai descrever que a nova criatura ela é diferente. Então as coisas velhas se passaram. Então o que é isso? É uma mudança de atitude. Uma mudança radical. Quando a palavra diz de transformação, de mudança, é uma mudança radical para melhor. Então isto é arrependimento. Quando eu mudo para melhorar. A Bíblia diz, produzir frutos dignos de arrependimento. O que significa isso? Produza um resultado condizente à mudança da vossa vida, mudança da vossa mente. Então, produzam frutos que sejam dignos conforme vocês foram mudados, renovados, transformados da vossa mente, dignos de arrependimento. Então, nossos frutos têm que ser frutos bons. Então, para isso, nós precisamos viver em constante arrependimento diante de Deus. Até o fim da vida, Paulo está dizendo assim, ó, o Senhor Jesus vem buscar um pecador. Mas ele não disse, mas eu sou diferente, eu sou apóstolo, eu sou evangelista, eu sou... Não, ele disse, o Senhor Jesus vem buscar um povo pecador, o qual eu sou o principal. Eu sou o principal. Então o arrependimento, ele é constante. A Bíblia fala que aquele que se arrepende alcança misericórdia, que um coração quebrantado e contrito Deus não resiste. Olha o que aconteceu com Ezequias. Estava com a sentença decretada por Deus para ele deveria arrumar a sua casa porque ele morreria. Mas ele se arrependeu diante de Deus, ele se humilhou, chorou e Deus acrescentou 15 anos à sua vida. Então o arrependimento ele vai trazer, ele vai gerar frutos maravilhosos para a nossa vida. Quando nos arrependemos verdadeiramente, nós nos aproximamos mais de Deus. Então é necessário que nós venhamos cada dia, irmãos, nos arrepender. Olha o que Jesus disse, que é interessante essa parábola. A
parábola das 100 ovelhas. Depois você leia lá em Lucas 15, você vai notar isso. A uma sai do aprisco, né? Uma deixa o aprisco e vai embora, né? E o que o pastor faz? O pastor vai em busca, né? Deixa as outras em segurança e vai em busca daquela que se perdeu. Quando ele a acha, ele vai pegar nos seus braços e vai levar para sua casa. É interessante nós notarmos aqui, por que ele leva para sua casa? Por que ele não retorna para o aprisco para colocar aquela ovelha junto com as outras? E provavelmente aquela ovelha estava machucada pelas feridas causadas por outras ovelhas. Provável, que nós estamos conjecturando. Ele leva para sua casa. E como que dá para... Por que eu posso entender assim? Que ele percebe que ela saiu daquele meio ali, não porque ela era rebelde, ela saiu daquele meio porque ela estava sendo ferida, ela estava sendo machucada, que ela estava sendo abatida ali entre as outras. Como que eu sei disso? Porque se você ler lá a parábola, você vai ver assim, é uma parábola. Você vai ver que melhor é uma ovelha resgatada do que 99 que não sente falta de arrependimento. Então aquelas outras 99, elas provavelmente estavam oprimindo as outras e não se arrependiam, né? Continuavam na mesma. Então melhor é uma que tem coragem de dizer, ó Senhor, não está dando, não estou conseguindo aqui, não estou sendo fortalecido. E daí pelas 99 ela vai ser vista como rebelde. Ela vai ser vista como a ovelha negra, né? Mas Jesus disse, melhor é uma ovelha resgatada, conquistada novamente, do que 99 que não sente falta de arrependimento. Isso é só para nós observarmos como é importante o arrependimento. Jesus estava falando isso concernente a Israel. Israel não sentia falta, Judá, né? Não sentia falta de arrependimento. Eles achavam que estava tudo bem. Então o melhor era aquela uma. Quem que era aquela uma? Era um Zaqueu. Quem que era aquela uma? Era a mulher cananeia. Quem que era essa uma? Era o centurião. Então o melhor é uma que se arrepende do que 99 que não acha que não precisa se arrepender. Amém, meus queridos? Então vamos seguir esse caminho, porque para nós sermos honrados, temos que seguir o caminho da humilhação, do arrependimento. Ter credibilidade ou honra, moeda do século. Por que ele coloca que é a moeda do século? Porque hoje ter credibilidade é difícil, né, irmãos? É difícil você... A credibilidade, na verdade, é conquistar credibilidade é difícil. E às vezes, pelo erro de muitos pagam, né? Por exemplo, antigamente se vendia para crente, se vendia para qualquer crente. Eles não precisam nem anotar porque ele vai pagar, ele vai acertar. Hoje em dia está difícil até confiar naqueles que andam na verdade e em verdade, né? Que devem andar na verdade e na verdade, ou em verdade. Então, às vezes, tem patrão, tem donos de empresa que já nem eles nem contratam crente por causa de problemas. É verdade, né, Fabrício? Não pode mais falar ovelha negra, né? É afrodescendente. Não dá problema, né? Ainda bem que esse vídeo é só para vocês. Bom, irmãos, voltando aqui. A credibilidade realmente é algo que está em falta hoje. Você chegar para a pessoa e confiar nela plenamente, porque as pessoas, muitos não passam confiança, muitos não são de confiança. Então nós temos que fazer a diferença. Mas todo mundo faz isso, mas todo mundo está dessa forma. Mas a igreja tem que ser diferente, porque a Bíblia fala que a igreja é luz. Então nós temos que ser a luz deste mundo. Nós não podemos seguir como o mundo é. Se o mundo tem pessoas que não são honradas, que não têm credibilidade, que são desonestas, que são mentirosas, deixa isso para lá. Se as pessoas que não estão em Cristo, né? Vamos colocar esse termo que é melhor, né?
do que o mundo, porque nós estamos no mundo. Não somos do mundo, mas nós estamos aqui no mundo. Jesus disse, eles não são do mundo. Mas enquanto eles estão aqui, livra eles de todo mal. Então nós devemos ter essa credibilidade. As pessoas têm que olhar para nós e não ver, ali vai o crente simplesmente. É ver, ali vai uma pessoa honrada. Ali vai uma pessoa que tem palavra. Ali vai uma pessoa que você pode confiar. É uma pessoa de confiança, é uma pessoa que não vai te trair. Porque título de crente hoje muitos têm. Título de gospel, né? Muitos têm. Então nós temos que realmente demonstrar através da nossa vida. Você pode observar que a Sunamita, ela disse, ali vai um santo homem de Deus. Ela reparava, observava Eliseu e Eliseu passava credibilidade para ela. Dava isto. Ela entendia que ele era um santo homem de Deus. E nós, da mesma forma, temos que ter a credibilidade. As pessoas têm que olhar para nós e ver que somos pessoas confiáveis, pessoas de confiança. Certo? Isso aí é questão de caráter, de conduta. Isso aqui vem antes de doutrina, vem antes do título crente. Nós temos que ter caráter, porque isso aí é ensinado desde criança. Então, olha lá, para escolher os diáconos, homens de boa reputação. Você pega a orientação de Paulo a Tito, tenha uma boa conduta. Então isso é importante, ter credibilidade, as pessoas poderem confiar em nós. Terceiro ponto, na página 100, irmãos, página número 100, manter o caráter aprovado. Então é o que nós já estamos comentando aqui, manter o nosso caráter aprovado, né? A Bíblia fala que nós temos que ter obreiro aprovado, nós temos que ter um caráter aprovado. O que é isso? Ser uma pessoa de caráter. O que é uma pessoa boa, né? Uma pessoa que é justa, uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, uma pessoa que não está envolvido, né, em problemas, embaraços. A Bíblia fala para nós não nos embaraçarmos com as coisas desta vida. Não devemos nos embaraçar com as coisas desta vida, mas devemos ter o nosso caráter ilibado, devemos ser pessoas realmente de bom caráter, boa índole. Então isso é extremamente necessário para você ser uma pessoa que tem honra, né? Que cumpra esse princípio da honra. Quarto, na página 101, falar a verdade, ainda que doa. Então, hoje as pessoas preferem mentir, né? As pessoas preferem, às vezes, mentir. Vou mentir aqui para que a outra não fique triste. Então, nós não precisamos disso. Por que nós temos que falar a verdade? Olha o que a Bíblia diz, né? Que Jesus é a verdade. Então, quando a gente fala a verdade, nós estamos falando de Jesus, porque Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Ele é a verdade, ele é o amém. Porque o amém quando Jesus dizia na verdade, ou verdadeiramente, né, em algumas traduções, no original ele está dizendo amém, amém. Ele é o amém, ele é a verdade. Amém é uma palavra, né, uma palavra amém é um acróstico ou acrônimo das seguintes palavras: Al Meler Neman. Al Meler Neman. Deus é fiel e justo, né? Deus é rei fiel. Então Deus é um rei fiel. Isso significa amém. Foi traduzida aí, né? Foi colocado um significado para ela como assim seja. Mas na realidade não é este o significado. Ela passou a ser usada como assim seja, mas a palavra amém é um acróstico, quer dizer Deus é um rei justo. Deus é um rei fiel, se não me engano é fiel. Deus é um rei fiel. Tá certo? El, na verdade, né? El é Deus,
Meler, rei, Neman, fiel. Deus é rei fiel. Então, a verdade é necessário ser falada. A verdade é Cristo. Ele trouxe a verdade para o mundo e nós precisamos continuar a propagar a verdade, inclusive da mensagem da salvação, né, irmãos? Hoje, às vezes, até nós falhamos nesse ponto, né? Queremos maquiar aí. Não, a verdade é uma só. Ou é Cristo, ou é porta estreita, ou é caminho largo, né? Ou é céu ou é inferno, ou é Cristo, ou é Amon, né? Não tem como servir dois senhores. Então, nós temos que pregar a verdade, não tem como fugir disto, certo? E ele vai colocar aqui desde o Éden também, né? Satanás é o pai da mentira, né? Então, se nós formos mentirosos, nos tornamos filhos do diabo. Então, isso é um perigo, né? Nós devemos ser filhos de Deus, não do maligno. E ele é mentiroso, não permaneceu na verdade desde o princípio. Ele trouxe e atua até hoje com 3 grandes mentiras, né? Que as 3 grandes mentiras. A primeira mentira: você vai ser como Deus, você não vai morrer, você vai ter os olhos abertos, independente de Deus, você pode, você consegue. Ele vai colocar o ser humano lá em cima para corrompê-lo, mas na verdade ele é mentiroso. Então nós devemos falar a verdade sempre. Inclusive até os crentes, né, entram naquela, né, do dia da mentira. Um camarada falou para um grande pregador, não lembro agora o nome, né? Vem cá, vem cá, vem cá, vem ver, olha lá uma vaca, tem uma vaca voando, tem uma vaca voando, vem cá ver, vem cá ver. Aí ele foi ver a vaca voadora, né? O camarada foi ver. Daí o camarada falou: não acredito que você caiu nessa, da onde que vai ter uma vaca voadora? Não existe isso. Aí ele respondeu: para mim é mais fácil acreditar em uma vaca que voa do que em um crente que mente. Então, levou-lhe uma surra ali, levou-lhe uma admoestação, né? Porque realmente nós não podemos ficar entrando nessas brincadeiras, nessas jogadas que são armadilhas do inimigo, né? A Bíblia fala que as astutas ciladas do inimigo, ele tem muitas armadilhas para querer nos corromper. Vamos para o 5º tópico aqui na página 102. Página 102, andar com um mentor que desate a nossa conquista. Então, realmente, né, nós temos que ter um líder que nos ajude, que nos ensine, que nos mostre o caminho. Os discípulos tiveram Jesus como seu mentor. Timóteo teve Paulo como seu mentor, Tito teve Paulo, Moisés teve Jetro, Josué teve Moisés. Então nós temos que ter um mentor, alguém que nos ensine, nos auxilie, nos mostre o caminho, nos mostre como chegar, como andar. Nós precisamos ser ensinados, irmãos. Nós precisamos de alguém que nos ensine a fé, o caminho. Nós precisamos, isso é necessário. Em um curso, não somente em um curso, né, mas para a nossa vivência. Porque aqui a gente vai aprender as coisas dentro de uma grade curricular, mas nós precisamos ter um discipulador, alguém que nos oriente, nos ame, nos ajude. Quando estamos fracos, quando estamos abatidos, precisamos de pessoas assim, né? Que Deus levante nesses momentos difíceis essas pessoas que venham ajudar espiritualmente. Nós vemos que o Brasil é um país que se ajuda, né? O povo se ajuda nas dificuldades que há. Você observa aí muitas pessoas arrecadando cestas básicas, né, para familiares nesse momento de dificuldade. Aí veio esse tufão aí que passou por aí, esses ventos fortes, né, o ciclone. Muitas pessoas ajudaram as outras. Então, fisicamente, nós sabemos que nosso povo é um povo que gosta de ajudar. Mas e espiritualmente, né? Como que nós estamos espiritualmente? Nós temos estes homens que ajudam, nós temos essas mulheres que estendem a mão para ajudar espiritualmente os mais fracos. Então nós precisamos de fato, irmãos, dessas pessoas que animem, que fortaleçam, que digam: vamos orar junto, eu vou orar com você, eu vou te ajudar, eu vou estar com você.
não desanima, fica junto aí conosco, porque nós vamos vencer essa dificuldade. Então precisamos desses homens, dessas mulheres que sejam nosso mentor, porque isso vai desatar a nossa conquista, vai nos ajudar a conquistar. Quantas vezes eu não fui ajudado, né? Tinha uma irmã que era minha mãe na fé, quantas vezes eu não cheguei para ela arrebentado, quebrado, irmãos? Nós oramos, Deus novamente deu, Deus todas as vezes, né? Deus deu refrigério, Deus fortaleceu. Então isso é necessário, irmãos, porque nós não somos bons para andarmos sozinhos. Por isso que a Bíblia nos compara como ovelhas, que ovelhas elas precisam estar em bando, elas precisam estar com o rebanho, tá certo? Então nós também precisamos desses mentores que nos ajudam. Sexto, está na página 103. Decidir andar com a audição sintonizada com Deus e com o líder. Este é um fato, né, irmãos? Nós precisamos, nossa caminhada ela é espiritual, nossas armas são espirituais. Nós devemos andar pela fé. Quem anda pela fé não anda por vista. Então ele anda em um território que ele não vê, porque é um território que está aí no mundo invisível. Então nós precisamos andar conectados com Deus. Devemos estar ligados, né? Conforme a vontade de Deus, obedecendo, estando atento à voz de Deus e à voz do líder, porque o líder ele vem para nos ajudar. Nós sabemos que há casos, né, de líderes sem visões, líderes que atrapalham, isso é uma verdade. Mas na grande maioria não é assim que acontece, irmãos. Os líderes estão ali para nos ajudar e não nos atrapalhar. Mas tem casos que a liderança perde a visão, tem caso que a liderança se afasta da verdade, aí é difícil compactuar. Imagine se Jeremias seguisse a mensagem dos sacerdotes e dos profetas da sua época, e não o que Deus falava. Jeremias estaria corrompido. Mas aí nós temos que perceber, se nós estamos conectados com Deus, nós entenderemos se o nosso líder está ou não. Então aqui é um segredo aqui, muito importante. Se nós estamos conectados com Deus, nós passamos a conhecer, a ter a revelação de que se o nosso líder também está conectado com Deus ou não. Se o que ele ensina, se o que ele está fazendo é da parte de Deus ou não. Então por isso que precisamos estar conectados com Deus, para entender isso. Certo? E a sétima aqui, plantar sementes para colheita. Falamos semana passada também sobre isso um pouco, né? Que isso aqui é uma lei, a semeadura é uma lei. Quem planta, ele colhe. Se você não planta nada, você colhe vento, né? A Bíblia fala, tempestade. Então, plantar é opcional. Você planta se quiser, mas a colheita é o resultado, né? Se você plantou na carne, colhe na carne, ruína. Se planta no espírito, colhe a vida eterna. Então, nós temos que semear, irmãos. Semear no espírito, semear no reino, para poder colher as bênçãos do reino, para colher a vida eterna. Então, a lei da semeadura é algo que não tem como fugir. Devemos plantarmos, plantemos cada vez mais. Vamos fazer a diferença nesta terra para poder sermos abençoados. E a honra e restituição. Vamos ver aqui qual que é o resultado da honra ou desonra. Aí nós temos na página 107. Página 107 nós temos Judas. A honra para sair das forcas, ele coloca aqui. Então Judas, ele seguiu o caminho da desonra. Judas, segundo a psicologia, era uma das melhores escolhas de Cristo. Judas era uma pessoa equilibrada. Judas, o homem de Queriote, né? Queriote. Judas Iscariote, ou seja, homem de Queriote. Iscariote, né? Iscariote. Pode ser é homem, Cariote seria o Queriote, né? Sua terra. Então Judas foi uma escolha muito boa. Porém, Judas,
ele pensou que Cristo ia estabelecer um reino na terra. Ele se decepcionou, vamos usar esse termo, né, com Cristo, porque o reino que Cristo veio estabelecer é um reino espiritual. Paulo disse que o reino não é comida, bebida, mas ele é justiça, paz e alegria no Espírito. Então Jesus veio para estabelecer o reino espiritual de Deus. Por isso que ele disse, é chegado até vós o reino de Deus. Então esse é chegado até vós fala em questão de não de tempo, né? E sim de proximidade. Agora o reino está próximo de vocês, vocês podem alcançar o reino de Deus. E Judas, ele queria apenas um reino físico. Isso é tão interessante, tão verdade, que ele queria apenas estar bem aqui na terra. Observa que ele pegava as ofertas que eram dos pobres, né? Ele fazia o caixa 2 ali, ele pegava uma parte, se aproveitava. Quando a mulher veio com o vaso de alabastro, lá com nardo purinho, ele disse, nós poderíamos ter vendido e dado aos pobres. Na verdade, o interesse dele não era com os pobres, mas sim com as finanças, a tesouraria, a ponto de vender. O interesse dele era tanto na parte física, a ponto de vender o mestre por 30 moedas de prata. Depois ele viu o erro, mas ele não se arrependeu verdadeiramente. Se ele se arrependesse verdadeiramente, ele teria encontrado o perdão. Porque quando ele vai para trair Jesus, Jesus olha para ele e diz, amigo, que vieste fazer, faça-o depressa. Então Jesus o chama de amigo. Então é necessário nós entender isso, irmãos, que Judas teve a oportunidade até a última. Até depois de trair, ele teve a oportunidade de se arrepender. Porém, ele seguiu mesmo o caminho da desonra, a ponto de tirar a sua própria vida, né? A ponto de se precipitar. Uns dizem que ele foi enforcado, outros dizem que ele apenas se precipitou. A tradição e o texto bíblico vai dizer que ele se enforcou. E tá lá, é inquestionável, né? Então, ele vai se suicidar, vai se matar, porque o caminho dele já era um caminho de desonra. Então, quem anda em desonra, irmãos, ele não honra nem a sua própria vida, né? Não honra a vida do próximo. Judas não honrou a vida de Cristo, o vendeu, e também não honrou nem a sua vida. Então é aquela pessoa, né, que tem a oportunidade de ter, andou com Jesus 3 anos e alguns meses, ouviu os ensinamentos de Jesus de perto, próximo, era o que estava na ceia, estava ao lado de Jesus, era aquele que estava muito próximo de Jesus. E se algum dos irmãos já foi líder ou foi tesoureiro aí na igreja, você sabe, o tesoureiro está sempre conversando com o pastor, não tem como fugir. Então o tesoureiro está sempre perto do líder, por quê? Porque a necessidade de sempre adquirir algo, fazer algo, então tem que andar junto. Então o Judas era um dos que mais andou próximo de Cristo, mas mesmo assim preferiu seguir o caminho da desonra. Tudo que os outros discípulos ouviu, ele também ouviu. Tudo que os outros discípulos aprendeu, ele também aprendeu. Aprenderam, né? Ele também aprendeu. Então, infelizmente, temos aí esse fracasso de Judas para nos ensinar, irmãos. Para nos ensinar que precisamos perseverar até o fim. Nós estávamos comentando isso em Neemias também com os irmãos. A perseverança é algo necessário. Olha aí os irmãos, mesmo com toda a dificuldade, com toda o que nós estamos vivenciando, estão aí, firmes. Nós estamos aqui procurando dar continuidade no curso, ainda que fazendo essas manobras aí, né, alguns conseguem assistir online, outros vão para o YouTube. Tá difícil para todos, mas nós estamos perseverando, porque nós temos um alvo, nós temos um objetivo, é crescimento, é melhorar, é desenvolver. Então, que possamos cada dia mais ser perseverante até o fim e não chegar até um ponto e depois começar a caminhar em desonra. Aí temos aqui Tomé, honrar para vir cura e libertação. Tomé, ele coloca aqui
que a incredulidade de Tomé acabava sendo uma barreira. E de fato, né? De fato, a, a falta de crer no que Jesus falava era algo que era evidente em Tomé. Tomé não tinha só esse ponto ruim, né? Tomé foi um grande evangelista. Depois da ascensão de Cristo, foi um exímio evangelista. Mas ele tinha essas dificuldades, talvez, porque ele era uma das pessoas que conhecia bastante também sobre a lei. Então ele queria ter a real certeza de tudo. E daí Jesus vai orientar ele: Tomé, seja crente e não incrédulo. Creia, Tomé. Então Tomé teve uma grande importância. Só que isso atrapalhava um pouco, né? Assim como a timidez. Até vi um pastor esses dias colocando lá que ser tímido é uma opção, porque a timidez acaba contrariando, aí o que ele colocou é nesse sentido, que a timidez acaba contrariando o ide de Jesus. Por exemplo, como que Jesus poderia exigir, né, das pessoas tímidas, fosse algo que nasce, né, que é inato à pessoa, como que Jesus poderia dar um mandamento, né, uma ordem imperativa dessa, que é ide pregar o evangelho? Então tem como nós de fato mudarmos isto, né, dentro do nosso temperamento. Tem temperamentos, melancólico, fleumático, que são mais introvertidos. Mas eles não podem deixar isso afetar a sua vida. Este que vos fala aqui era uma pessoa totalmente tímida, eu era tímido. Eu não conseguia falar diante dos outros, jamais. Então, com o tempo, isso daí foi sendo trabalhado e muda, irmão. Se nós deixarmos o Senhor mudar, Deus muda em nosso coração, Deus nos fortifica. Isso era algo que Timóteo também tinha em si, a timidez, mas ele não deixou isso atrapalhar. A ponto de ser, foi um grande missionário, foi um grande pastor, então nós não podemos deixar que isso venha nos atrapalhar, que esses defeitos dos temperamentos venham nos prejudicar. Então Tomé foi esse que tinha essa dificuldade, porém também era aquela pessoa que procurava melhorar, procurava desenvolver, procurava realmente crer cada vez mais. Então ele teve um desenvolvimento, ele aprendeu a ponto de se tornar um grande evangelista que foi martirizado, foi morto por causa do evangelho. Se ele fosse uma pessoa que retrocedesse como Judas, ele jamais teria alcançado êxito a ponto de morrer pelo evangelho. E temos aqui Pedro, né? Não poderia faltar Pedro. E o Pedro ele vai dedicar aqui boa parte do comentário final para Pedro. Vamos comentar algumas coisas aqui sobre Pedro. Nós já vamos encerrar a nossa aula. Então, honrar para entrar em arrependimento. Então nós temos o Pedro, né, aquele camarada afoito, aquele camarada que disse que ia até a morte com Jesus, mas o primeiro a correr, né, quando o negócio ficou feio. Então já temos um outro paralelo aqui, né? Falei do tímido, Pedro já era ao contrário, é sanguíneo. O sanguíneo é aquele que diz que começa alguma coisa, mas ele tem dificuldade em terminar. Pedro era assim, né? Pedro ele era muito afoito. E o que ele disse? Ele: Senhor, eu vou contigo até a morte. Eu vou contigo até o último momento. Primeiro ele tinha dito também que não queria que Jesus morresse. Não, ninguém vai te matar, Senhor. Aí Jesus vai dizer para ele: para trás de mim, Satanás. Jesus veio para cumprir Jesus veio para cumprir todo o mandamento do Pai, toda a missão que o Pai deu, e a missão estava a se entregar, ser um sacrifício vivo. E agora Pedro vai dizer: não, você não vai morrer. Então isso daí já não era o projeto do Pai. O projeto do Pai era que Jesus viesse, morresse, morte de cruz para nos resgatar. Pedro nega Jesus 3 vezes, depois Jesus vai fazer uma confirmação 3 vezes com Pedro também. E o que Pedro vai fazer? Pedro vai se arrepender. O caminho inverso do que Judas fez, porque Judas, Pedro também traiu Jesus negando. A traição foi diferente.
mas também foi traição, ele negando a Cristo, negando que era um deles, negando que esteve com Cristo. Imagine você ajudar uma pessoa por anos, ela chegar e dizer, isso daí nunca fez nada por mim, nem conheço. Não, nem sei quem que é. Sei quem que é isso daí, não é um nada, não conheço. Não sei quem é ele. Então isso daí seria uma facada aí pelas costas, né? Isso é a mesma coisa que ser apunhalado pelas costas. Então Pedro fez isso. Mas quando Jesus veio conversar com ele, Pedro se arrependeu verdadeiramente. Ele se entristece quando Jesus desce ao nível dele. Eu já mostrei isso para os irmãos, né? Jesus pergunta, agapas-me, Pedro, amas-me mais do que os outros com um amor incondicional? E ele vai responder, filho, se eu te amo com amor fraternal, um amor afetivo. Jesus novamente, agapas-me, me ama com amor incondicional. Senhor, eu te amo com amor finito, um amor afetivo, um amor fraternal. Aí Jesus pergunta para ele, amas-me afetuosamente, com esse amor fraternal, com esse amor afetivo que você está dizendo? Aí ele vai se entristecer e dizer, Senhor, tu sabes que eu te amo e o meu amor por ti é afetuoso. Ele queria poder dizer para Cristo que o amor dele era um amor ágape, mas não era. Pedro sabia que não era. Aí Jesus olhou para ele e disse, é assim mesmo que eu quero. Contextualizando, é assim mesmo que eu quero você, Pedro. Reconhecendo as suas fraquezas, reconhecendo que você não é o super-homem. Você não é aquele homem que vai derrotar todo um exército. Você é uma pessoa que tem as suas falhas. Então, apacenta minhas ovelhas. E quando nós reconhecemos, chegamos diante de Cristo reconhecendo as nossas fraquezas, Ele nos fortalece. É o que Paulo falou. Quando Jesus disse para ele, a minha graça, Paulo, te basta, ele entendeu que é a força de Deus que tem que aperfeiçoar nas nossas fraquezas. Então precisamos ser fortalecidos por Deus, não precisamos ser super crentes, super homens, mulheres maravilhas, né? Querer fazer tudo. Nós temos que reconhecer que somos fracos, somos pequenos em muitos pontos da nossa vida, que precisamos da misericórdia de Deus, que não somos tão santos, tão bons, tão poderosos assim, que precisamos da misericórdia, precisamos que Deus sinta que nós somos pequenos, que somos falhos. A Bíblia fala que não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer por nós, mas ele mesmo sofreu como homem e ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Então nós temos que entender isso. Estes homens que nós temos na Bíblia aqui, você vai ver dois pontos, você vai ver. Homens que seguiram o caminho da honra e homens que seguiram o caminho da desonra. Todos os dois grupos tiveram falhas, fraquezas, todos tiveram as condições de andar em honra, mas não andaram. O que falar de Davi? Davi, um homem de honra, cometeu um ato desonroso, mas procurou retornar para o caminho, se arrependeu, se humilhou. Está lá o Salmo 51, que mostra o seu arrependimento diante de Deus. Então, este princípio da honra, para nós encerrarmos nossa aula, nosso livro, nós temos que entender que honra é um princípio que eu preciso praticar a cada dia, que se em algum momento eu falhar, eu tenho que retornar para o caminho, eu tenho que me humilhar diante de Deus. Tá certo, meus irmãos? Então, teoria da liderança, nós que somos líderes de algum grupo pequeno aí, que é o núcleo, né, que os irmãos chamam de núcleo, nós já aprendemos alguns conceitos sobre a liderança, qualidades, as funções, aprendemos sobre a visão e a missão que Deus dá para nós, aprendemos também sobre os princípios para desenvolver uma liderança espiritual, sobrenatural, aprendemos aí nessas duas últimas aulas sobre a honra e liderança, homens e mulheres de honra, honra para sair do cativeiro e honra e conquista. Então, que nós possamos a cada dia mais seguir este caminho de honra. Procure analisar a Bíblia e ver esses pontos na vida dos homens de Deus, os que honraram a Deus, que desonraram. Aprenda com esses exemplos, estude
E entenda que todos esses fracassos que a Bíblia registra dos homens é para o nosso entendimento, é para nós crescermos, é para nós olharmos e ver que nós precisamos ser melhores. Jesus disse para os discípulos ali: se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, então nós não somos nada. Então a nossa justiça tem que exceder a do povo da lei, tem que exceder daqueles que nós olhamos para trás lá no Antigo Testamento, porque nós somos uma nova criatura, nós estamos numa nova aliança. Então vamos procurar andar em honra. Deus abençoe, Silvana. É uma honra te ouvir, professor. Que benção, né, que nós podemos transmitir essa aula para os irmãos, que os irmãos gostam. Ainda na minha pequenez, nas minhas fraquezas, mas os irmãos estão aí firmes e fortes, nos honrando, e que eu possa também retribuir essa honra cada dia mais aos irmãos, procurar cada vez mais dar uma aula de qualidade, uma aula que venha em algum aspecto enriquecer a vida dos irmãos. Então nós terminamos este livro, né? Assim como eu falei lá para o básico, vou falar aqui para os irmãos, fica aí a critério da irmã Silvana, ver como que vai fazer essa parte administrativa aí do curso, né? Que é as provas, né? Daí os irmãos conversem depois no grupo, vejam como vai ficar. Nós vamos ficando por aqui com este livro, mas se continuar, eu acredito que esse lockdown parcial aí vai até o final de julho. Eu não vejo problema de nós começarmos um novo livro, né? Mesmo que seja à distância, mas a gente vê isso posterior, como que vai ser decidido, né? Como que a irmã Silvana e o Nilo vão preferir fazer. Estamos aqui, irmãos, pronto para iniciar mais um livro com os irmãos na próxima semana. Tá certo? Um grande abraço a todos os irmãos. Deus abençoe Fabrício, irmão Rosângeles e pastor Nilson, irmã Silvana e Nilo, todos os outros irmãos que assistirão depois desta aula. Um grande abraço e que o Senhor guarde aí a casa dos irmãos, que o Senhor proteja, que o Senhor dê saúde, dê paz, dê alegria. Amém? Deus abençoe.